Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre crenças. Não necessariamente crenças religiosas. Nós vamos falar de crenças como verdades absolutas, ou seja, aquilo que nós acreditamos e tomamos como verdade absoluta. E nós sabemos que, de um modo geral, essas crenças elas vão influenciar a nossa vida em todos os aspectos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de crenças que nós trazemos enquanto futuros professores e que de certa forma podem atrapalhar a nossa prática pedagógica. Por exemplo, nós temos como verdade absoluta que o aluno que não aprende, ele tem ou algum tipo de problema. Ou é má vontade, ou tem alguma deficiência cognitiva, ou de repente é preguiçoso, ou simplesmente é, grosso modo, um delinquente, um rebelde, uma pessoa que não está nem aí para os estudos. Nós trazemos essa crença e isso de certa forma tem nos impedido de exercer um papel que para o professor é fundamental. E qual seria esse papel? O papel de fazer um diagnóstico do nosso aluno. Ah, mas que palavra, diagnóstico é coisa de médico. Mas é como se fosse. Nós teríamos que avaliar todo o contexto, toda a realidade daquele aluno. Aquilo que ele traz da sua realidade, do seu contexto social, aquilo que ele não traz, aquilo que de certa forma ele esconde. Nós temos que ter a percepção de entender tudo isso, para que depois nós possamos chegar a um resultado. Mas a priori, nós já rotulamos, né? O professor tem a mania de já rotular o aluno, e aquele aluno é preguiçoso. Ah, aquele aluno tem dificuldade. Mas de uma certa forma, ele não procurou realmente fundamentar isso que ele está dizendo, esse parecer que ele está dando. Então isso é de certa forma uma crença. Eu acho que é das piores, que vem atrelado ao fato de aluno que não aprende, aluno que não acompanha, que não tem um bom rendimento, ou ele é deficiente cognitivo, ou ele é preguiçoso, ou ele é delinquente. Então isso é um tipo de crença que nós, enquanto professores, temos que desconstruir. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a crença na prática pedagógica, ou seja, no ensino de língua portuguesa. Principalmente focado em gramática e leitura, que é uma das reclamações recorrentes, digamos assim, dos alunos, né? Ah, porque eu acho gramática chata, porque gramática é difícil, porque gramática é complicado. Ah, mas eu não gosto de ler, porque leitura é chata, porque os livros de literatura, principalmente os nacionais, são muito chatos, são muito antigos, tem palavra difícil, enfim, ponto final. Então, o aluno também traz consigo crenças, porque ele acredita que gramática é difícil. A partir do momento que ele acredita, que ele carrega com ele essa crença, ele já embarreirou, ele já colocou diante de si a impossibilidade de aprender, de desconstruir esse mito, essa crença de que língua portuguesa é difícil. Mas aí, o professor vai ter um trabalho, uma dupla jornada, que é se preparar para desconstruir essa crença que o aluno traz e também desconstruir a própria crença que ele carrega. Aí nós podemos pensar, mas crenças não são verdades absolutas e elas podem ser desconstruídas? Com certeza. Porque quando estamos falando de crenças constituídas de forma individual, ou seja, aquela crença subjetiva
como se de repente eu falasse: olha, eu particularmente não gosto de bife de fígado. Então, olha, eu odeio bife de fígado, eu não quero ver, eu não posso sentir o cheiro. A partir do momento que eu falo isso, mas eu nunca experimentei um bife de fígado, então isso é uma crença que eu construí. E essa crença pode ser desconstruída a partir do momento, um dia com um pouco de boa vontade, eu me sentar com um prato, colocar um bife de fígado, ali de repente até fazendo um esforço, né, sobre-humano, experimentar um pedacinho. Aí eu vou realmente ter certeza, olha, é horrível, eu não gosto, ou não, até que dá pra gente engolir. Então, a partir do momento que eu crio uma crença, essa crença ela pode verdadeiramente ser desconstruída. Quando falamos de crença, uma crença social, uma crença que foi legitimada por uma sociedade ou por uma comunidade, ela também será que ela também pode ser desconstruída? Sim, só que vai ser um pouco mais difícil, porque a partir do momento que aquela crença foi constituída e legitimada por uma comunidade, por uma sociedade, ela é mais arraigada, porque ela vai depender, ela não vai depender só de mim para ser desconstruída, ela vai depender de outras pessoas e de outros fatores. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, nós aprendemos aqui que para se pegar um ônibus, na maioria dos casos, temos que ficar na fila. É óbvio que nem sempre essa regra é cumprida, né? E a partir do momento, nós acreditamos que a partir do momento que nós estamos na fila e que o ônibus, o coletivo chegar e parar, nós vamos entrar na nossa vez e vamos nos sentar. Isso é uma crença social que foi ali cristalizada. Para você entrar dentro do coletivo, você precisa estar numa fila. Não necessariamente, porque nós podemos ver na maioria dos casos que existem pessoas que burlam essa regra. Então, essa crença, ela é desconstruída. Tudo bem, eu posso não ter sido muito feliz no exemplo. Vamos partir para um outro exemplo. Por exemplo, eu acredito que toda vez que está relampeando, nós temos que procurar o abrigo de uma árvore para não ser atingida por um raio. Isso é um tipo de crença que, de certa forma, não abrange todos. Abrange geralmente pessoas que ou têm uma certa vivência, ou tem algum convívio naquelas zonas mais rurais, de pessoas que têm um saber mais popular, entendeu? Então isso é um tipo de crença subjetiva. Se eu chegar em um determinado lugar e falar isso, as pessoas vão rir de mim. Vou falar, mas que maluquice você está dizendo? Então isso é para vocês entenderem que existem crenças que são cristalizadas socialmente e existem crenças que é subjetiva, ou de uma comunidade pequena. Agora, quando uma crença ela é cristalizada socialmente, ela fica mais difícil, ela vem mais arraigada, ela é tipo como que uma memória cultural, a pessoa já traz aquilo. Só que pode ser desconstruída. Por exemplo, é um tipo de crença socialmente constituída, mas que foi desconstruída com a evolução, de que as mulheres não podiam trabalhar fora, e que mulher foi feita só para cuidar do lar e ter filhos. Isso, há 40, 50 anos atrás, era uma crença, uma verdade absoluta para a maioria das famílias. As moças eram preparadas para isso, para se casar, para ter filhos, para cuidar de seus maridos e de suas casas. Só que hoje não. Então isso é uma prova de que as crenças, elas estão postas como verdade absoluta dentro de determinado contexto. A partir do momento que há uma evolução, há uma mudança de comportamento,
a um novo direcionamento de ações. Então é isso que nós, enquanto professores, precisamos entender, que nada está posto nem cristalizado em termos de crença. Então essa coisa de nós acharmos que o aluno que não aprende tem deficiência, e o aluno também achar que gramática é difícil, são coisas que podem ser trabalhadas e podem ser desconstruídas. Então a gente vem falar um pouquinho aqui, foi colocado duas questões, né? Que o ensino de gramática estruturada, ele é mais difícil e dá menos trabalho. O que seria essa gramática estruturada? Seria quando nós pegamos aquela gramática lá, que vem nos livros didáticos, e mandamos bala, vulgarmente falando, nas regras, tá? É assim que se faz, é assim que nós nomeamos os substantivos, existe substantivo tal, uma oração é composta por um sujeito que pratica a ação, né? E o verbo tem que estar aqui, e tem que ter um complemento, esse complemento pode ser um objeto, pode ser um adjunto. Isso, de certa forma, há algum tempo atrás, funcionava, porque, de certa forma, não havia um outro meio, ou se havia, era muito pouco usado. Hoje não, hoje nós já podemos trabalhar a gramática de uma maneira mais fluida, mais prazerosa, mais contextualizada. E o que seria contextualizar o ensino de língua portuguesa? É pegar aquilo com o qual o aluno está acostumado a conviver e utilizá-la na praxis pedagógica. Como assim? Traduzindo. Vamos supor, geralmente os jovens, eles têm uma linguagem muito peculiar, eles têm um gosto específico para leitura, para música. Então, o que é contextualizar? Eu vou ensinar gramática, eu vou ensinar análise morfológica, eu vou ensinar análise sintática. Por que não pegar uma música? Trabalhar a letra de uma música que eles gostem. Por que não pegar um filme que de repente até mesmo não está mais em cartaz, mas foi um filme que fez certo sucesso no meio ali dos adolescentes? Por que não pegar a sua linguagem? Tem muito professor que tem muito preconceito com essa coisa de gíria, né, do falar do adolescente. Muitas vezes até tem um sentido meio que dúbio, duvidoso, palavras, né, até mesmo palavrões, né, grosso modo falando. Então o professor tem meio receio. Não cabe. Não, gente, essa crença já ficou lá para trás. A gente tem que saber que a nossa língua, ela tem que ser usada, como eu falei no outro vídeo, no vídeo sobre linguística aplicada, que a nossa língua, ela tem que ser usada no seu uso real. Porque como é que o aluno vai aprender uma coisa se eu der N voltas, usar uma linguagem rebuscada? Não, ele tem que saber fazer a coisa com a língua com a qual ele faz uso no dia a dia, com a maneira com a qual ele se expressa. É óbvio que no contexto da escrita, ou em determinados contextos, ele vai ter que usar um discurso mais elaborado, ele vai ter que focar um pouco mais na norma padrão, mas isso cabe ao professor trabalhar com ele. Agora, essa coisa de, não, só posso ensinar língua portuguesa, gramática, se for ali carregado de regra, se for aqueles textos que de repente não vai instigar o aluno, porque é uma linguagem com a qual ele não está acostumada. Eu tenho para mim que a partir do momento que o aluno faz uso da sua língua, do seu falar cotidiano, ele vai ter uma acessibilidade maior, uma disponibilidade maior para aprender outros discursos. Porque ele tem que começar com o discurso dele, com a língua dele, com a maneira pela qual ele fala, ele se comunica. Aí, a partir dali, você vai oferecer para ele um leque de oportunidades, porque a nossa língua, ela é vasta, ela tem inúmeras variedades, inúmeras funções, inúmeros discursos, e ele tem que estar preparado para
saber atuar com cada uma delas. Então é isso. Eu acho que quando nós falamos em crença, nós temos que ter em mente que crenças estão postas até o momento que não há necessidade delas serem desconstruídas. Quando nós falamos que a gramática estruturada dá menos trabalho para ensinar, pode até ser que foi uma crença que se popularizou e que se estendeu até pouco tempo. Porém, nós temos que avaliar enquanto professores se essa crença realmente se sustenta, se essa crença realmente é efetiva. Porque pode até ser mais fácil ensinar gramática pautada nas regras. Mas e para o aluno? É mais fácil para ele aprender? É mais fácil para ele interiorizar, apreender o conhecimento? Então é isso que nós temos que pensar quando nós legitimamos certas crenças e damos a ela o poder de verdades absolutas. Eu acredito e eu foco no ensino contextualizado, porque a partir do momento que eu tenho a liberdade para aprender e para me comunicar e preservar a minha identidade, eu tenho mais condições, eu estou mais receptiva a aprender, do que se eu for, de certa forma, tolhida, for coercivamente instigada a fazer algo, a aprender algo, a escrever, a ler algo que não tem nada a ver comigo, que não vai ao encontro daquilo que eu sou e daquilo que eu, de certa forma, carrego comigo, trago da minha realidade, aquilo para mim não vai ser interessante, porque vai estar fora daquilo que eu conheço, daquilo que eu sou. Então a gente pensa, não, mas está aqui para aprender, está na escola para aprender. Realmente, só que a partir do momento que eu posso aprender sem ter que mudar, sem ter que me moldar a uma coisa com a qual eu não me adequo, eu não me identifico, fica mais difícil, há aquela barreira, há aquela impossibilidade. A partir do momento que eu parto daquilo que eu sou para aprender aquilo que eu possa ser ou aquilo que eu possa usar, fica bem mais fácil. Então eu aposto no ensino de língua portuguesa contextualizado, de acordo com a vivência do aluno. E necessariamente, dentro de uma sala de aula, eu não vou poder trabalhar de forma igual com todos. Então o professor também tem que ter essa percepção de contextualizar, mas antes ele tem que fazer um diagnóstico, né, dos alunos em geral, para que ele ache um meio que se adeque à realidade de todos. E quando isso não for possível, ele ter assim a disponibilidade de trabalhar o contexto de acordo com a necessidade de cada um. Fica meio complicado quando falamos assim, porque sabemos que uma sala de aula, o nosso tempo é pequeno, nós temos que procurar desenvolver aquilo que já foi proposto, aquilo que já foi planejado, com a gestão, em termos de currículo, em termos de planejamento de ensino, mas o professor não pode perder essa veia, que é, acima de tudo, focar e se preocupar com o nosso objeto, né, imediato, o nosso objeto do nosso fazer, né? Porque sem um aluno, o nosso fazer pedagógico não tem sentido, porque nós estamos ali para isso. Nós estamos ali para ensinar, estamos ali para ensinar o aluno. Então o aluno é o nosso objeto. O objeto, é a meta, é o escopo do nosso fazer pedagógico. Então é isso. Por hora, nós ficamos por aqui e logo mais eu voltarei com um novo vídeo. Tchau, tchau, um abraço a todos.